Mas esse podcast, então, vai ficar gravado em vídeo também? Sim! Até que enfim, né? Beleza. Peraí, deixa eu botar pra mostrar aqui. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Falei tudo errado. Sejam muitos bem-vindos. Tá certo. Manda bala, segue o jogo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com o Alexandre aí, com o Ricardo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tudo bem. Tamo aí. Pessoal, e o tema de hoje que a gente vai tratar vai ser a comunhão na vida cristã e o serviço, né? Então vamos lá. O que é comunhão para vocês? A gente vai tratar de comunhão na vida cristã. E o que é comunhão? O Alexandre vai falar primeiro. Ele tá em cima. Cara, comunhão, eu penso que tá ligado à nossa união, a estarmos juntos num propósito, a estarmos ligados, unidos, né? A comunhão é quando eu tenho relacionamento com os outros e esse relacionamento é mais forte do que o meu individualismo, né? Então a gente está em comunhão para um propósito, né? Estamos unidos para algo. Legal. Bonito, né? Eu tenho que dar uma definição agora. O cara já definiu, ué. Vamos lá. Toca o barco. Comunhão é isso aí. Comunhão a gente vai ver agora, de acordo com a palavra de Deus, algumas definições, né? Porque não é como aqui vai dizer no texto, né? Não é simplesmente comer junto, né? Não é só a ideia de estar junto, mas é a ideia de parceria mesmo, de família, de se formar uma família quando Cristo nos torna um, né? Um apenas, né? Sim. Legal que eu pesquisei aqui no Dr. Google o que significa comunhão. Realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Achei interessante, né? O texto que a gente vai usar como base aqui é Salmo 133:1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união ou comunhão, né? Pensando nisso aí, cara, como que isso é importante para a vida cristã? Ricardo, que está desde quando foi fundada a primeira igreja lá dos apóstolos. É verdade, tava eu, a Rose, exato, nós estávamos lá desde o começo. Cara, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que não tem como afastar a ideia de cristão do viver em comunhão, em comunidade. Em diversas passagens você vai ver tanto Jesus quanto os apóstolos, eles enfatizando isso, eles promovendo isso e mostrando que a igreja cristã ela deve andar em comunhão, ela deve ser unida, porque é assim que ela é reconhecida como povo de Deus. Tanto que Jesus fala assim, olha, vocês vão ser conhecidos como os meus filhos, meus servos, quando vocês se amarem uns aos outros. E não só Jesus, como os discípulos também, os apóstolos, aprenderam com ele e transmitiram essa mensagem, falando da importância de estarmos juntos, né, como um só povo. Para ser cristão é preciso viver em comunidade, sozinho ninguém é cristão. Então, é interessante que Jesus, ele se refere, né, ao povo dele, à igreja dele, aqueles que pertencem a ele como um corpo, né? E a gente pode relacionar essa comunhão como um corpo. Um corpo, ou ele funciona todo junto, ou ele tem problemas, né? O câncer é quando parte do teu corpo está trabalhando separado, fora daquela sintonia que tem o corpo, né? Então nós temos que nos ver realmente como um corpo. Eu vi hoje ainda, eu estava ouvindo uma mensagem e uma mulher falou algo que eu achei muito interessante, que ela falou assim, o diabo não consegue entender a unidade, né? Por quê? Para se viver em comunhão, em unidade, eu tenho que matar o egoísmo.
né? Porque às vezes eu vou ter que tomar o suco que o Ricardo gosta, eu não era muito fã dele, mas a gente precisa estar junto nisso, né? A gente está fazendo algo que às vezes eu não estou gostando, não é a minha preferência, mas eu sei que eu tenho que abrir mão para que a gente tenha essa comunhão, para que a gente esteja no mesmo espírito, né? Na mesma pegada ali, na mesma frequência todos, né? É um corpo funcionando em perfeito estado. Tem muita gente que liga que comunhão é comer, porque crente gosta de comer. Crente não bebe, mas gosta de comer, que é uma beleza. Mas comunhão não é só não isso. Não bebe? Ó, os caras. Água, eu bebo. Água é bom, coca, porra. Você acha? Os caras tá tudo em choque lá. Não, mas assim, é legal que, cara, vai muito além disso, né? Eu acho que comunhão é crescer junto, como o Alexandre falou. Você entender a dificuldade do outro e falar assim, cara, eu tô junto com você, independente disso, porque nós somos um corpo, né? Cara, tem uma pergunta. Tem como eu ser igreja não participando do corpo? Não tendo comunhão? Bom, hoje tem tem uma turma aí, né, que se chama desigrejado, né, que quer ser uma igreja sozinho. Infelizmente, eles não podem usar a Bíblia. Eles podem até querer, mas a Bíblia não vai levar a isso, né? Porque o que leva uma pessoa a ser desigrejada? Provavelmente foi uma decepção que ela teve com comunhão, com pessoas, né? Perfeito. Só que tudo que Jesus nos ensinou e tudo que levou ele a morrer foi por pessoas. E o que a gente tem que fazer é morrer por pessoas também, né? Então, esse morrer é carregar a minha cruz e muitas vezes eu vou ter que saber abrir mão de mim. Só que isso é muito difícil, é por isso que a pessoa fala assim, eu vou ser um desigrejado, eu não vou na igreja, eu congrego em casa sozinho. Por quê? Porque aí eu não tenho que aturar o cara chato que às vezes senta do meu lado, eu não gosto dele, né? Só que, será que foi para isso que Jesus se sacrificou? Para que a gente ficasse cada um sozinho na sua casa? Será que a sociedade nos reconheceria como cristãos se ninguém se relacionasse com ninguém? E outra, eu sempre digo isso, todo o evangelho, toda a revelação de Cristo vai mostrar para nós que ser cristão não tem a ver com a gente, tem a ver com os outros. Ser cristão não é você fazer as coisas para você, é você fazer para os outros. Acho que eu já conversei com o Sato sobre isso há pouco tempo atrás. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre serviço cristão, por isso que a gente tem que lembrar disso sempre, porque a gente vive numa sociedade tão egoísta, onde você aprende que você é o segredo do sucesso, você tem que pensar em você mesmo, você tem que se colocar em primeiro lugar, e na verdade o evangelho ele vai mostrar pra gente que o último é o primeiro. Jesus ensina pra gente que o maior no reino dos céus é aquele que serve os outros. Então é tudo sobre as outras, sobre o meu próximo, é tudo sobre amar o próximo, não amar a mim mesmo. A essência do evangelho é essa, é conhecer o amor de Cristo e levar o amor de Cristo para outras pessoas. Não é conhecer o amor de Cristo e se sentir amado e se sentir o queridinho dele e por isso se achar melhor que ninguém. Então, como que eu promovo isso? Como que eu vivo essa essência do evangelho sozinho? Como que eu, lá na minha casa, eu sou capaz de amar outras pessoas de longe? Cuidar, acompanhar, aconselhar e também ser aconselhado, levar bronca. Eu sempre falo isso. Tipo assim, você não dá bronca em você mesmo. Então, é necessário você viver em comunidade para ter alguém para te falar, não, você está viajando isso aí, você está errado no que você está falando. Então, você precisa de pessoas que te coloquem no lugar. Sozinho você não consegue isso. Acompanhando o culto no YouTube, infelizmente, não dá para ser cristão. Você pode até tentar, mas não vai viver uma vida plena cristã. E até no nosso texto aqui, né, tem 1 João 4:20, que ele diz, se eu disser que eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, eu sou mentiroso,
né? Então, como é que eu posso amar a Deus se eu não faço nada por ninguém, se eu não abro mão de mim, né? Eu sou o centro do universo e se não me agradarem, eu tô fora daqui. Que não funciona. Sim. Eu acho interessante assim, ó. Agora vamos aqui. Votuporanga é uma cidade não muito grande. Mas se a gente pensar em São Paulo, cara, lá eles têm uma metodologia de trabalho, acho que acredito eu, que deve ter, totalmente diferente daqui. Muito embora a gente use algumas coisas aqui, que é o pequeno grupo, cara, que o Ricardo puxa minha orelha, que às vezes eu não participo e tudo mais. Às vezes. Sim, ó, é legal que a comunhão é se reunir na igreja, se reunir na casa de alguém, é ir comer alguma coisa junto. Como é que vocês entendem comunhão na prática, né? Às vezes, ir na igreja a comunhão? É participar de um estudo? O que é a comunhão? Ou é muito mais além do que tudo isso? Eu acho que isso depende do contexto da igreja, do contexto cultural e da situação que a igreja vive. Se você olha lá para o início da igreja cristã, a igreja se reunia em casas, né? Então você vê ali falando que Paulo, por exemplo, quando ele escreve as cartas dele, muitas vezes você vê ele escrevendo assim, manda um abraço para o pessoal que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Se reúne lá na casa. Porque, na verdade, a igreja naquela época era proibida, né? O cristianismo era proibido até então, e as casas eram igrejas. Então, e aí, a partir do momento em que essas casas foram crescendo, eles foram começando a se reunir em templos, né? Mas no nosso contexto social, e aí cada igreja promove de um método, e a Bíblia não fala que tem que ser exatamente de um método, mas o culto público é bíblico, é necessário. Paulo ele até estipula como deve ser, os elementos que deve ter o culto cristão, mas também a ideia do pequeno grupo é de promover o estreitamento de laços, né? A criação de intimidade, de proximidade entre as pessoas, e aí para você ter um lugar de ambiente mais descontraído, que a gente bate papo. O Alexandre, ele participa junto com a gente aqui a gente participa junto do pequeno grupo, e ele sabe, aqui você também sabe, você participa bem de vez em quando, né? E aí é um ambiente legal, que você pode conversar, e aí às vezes você tem uma dúvida que você não vai levantar a mão no meio do culto e falar assim, pastor, para um pouquinho a tua pregação e me responde, por quê? Que tal coisa, ninguém faz isso, mas no pequeno grupo você tem a oportunidade de fazer isso. Então é importante para promover também. E eu diria que todos esses lugares promovem a comunhão, né? O pequeno grupo, a igreja, e algo maior ainda, cara, que a gente vê na igreja, que eu acho que é o principal da comunhão, é quando, independente de eu estar no pequeno grupo, no dia do pequeno grupo ou no dia do culto, é quando eu tenho uma necessidade e aí tem um corpo que vai lá e ora por mim, sabe? Que para um pouco a vida dele para interceder por um outro que faz parte desse corpo, né? Isso eu acho que é algo fantástico. Você faz parte de uma família ali que um para orar, que eu estou passando necessidade, recolhe alguma coisa para te ajudar, e a gente sabe que a gente tem alguém que a gente pode contar, né? Isso eu acho que é fantástico também. Sim. Uma coisa que eu gosto muito também na ideia de comunhão, cara, por mais que às vezes eu não participe, às vezes do pequeno grupo, mas eu tento criar laços muito profundos, principalmente com quem é mais próximo de mim, no sentido assim, cara, quantas coisas eu tenho dúvidas, e se eu não tiver a comunhão com alguém, eu não vou conseguir me abrir. Tem dúvidas pessoais minhas, que eu não vou chegar para qualquer um, mesmo sendo pastor. Cara, eu acho assim, não é porque a pessoa tem o título de, ele é pastor, ou ele é diácono, consegue se abrir. Eu acho que a comunhão, ela traz bem para perto, para quê? Para que a gente consiga se abrir, falar, cara, eu fiz uma cagada, fiz isso, fiz aquilo. E aí a outra pessoa, por me conhecer e ter a comunhão comigo, fala assim, não, vamos lá, a gente te ajuda. Essa importância que eu também vejo na ideia da comunhão. Né? E aí é uma pergunta que eu ia fazer agora, o porquê da importância da comunhão. Mas a gente já respondeu com tudo isso. Né? Então se alguém fala assim, mas por que eu tenho que ter comunhão? Simples, por tudo isso que a gente acabou de comentar. Né? E agora eu gostaria, é uma pergunta que eu vou depois também responder, mas o que a comunhão mudou na sua vida de fé?
Começando aí pelos mais velhos. Vai, Ricardo. Fala, Alexandre. O que a comunhão mudou? Ah, cara, assim, se você parar para pensar, não, acho que todo mundo, né? Dificilmente você permanece numa igreja se você não tiver relacionamento com ninguém ali. Se você entra, assiste o culto e vai embora e não conhece ninguém sabe nem teu nome, dificilmente as pessoas ficam, né? E, assim, os melhores momentos que eu tenho de lembrança do início da minha vida cristã dos amigos que me acompanharam, sabe? Que estiveram comigo, que cresceram comigo na fé. Eu tenho amigos que estão, assim, mesmo hoje distantes, quando a gente conversa sobre igreja, sobre Deus, a gente tem um pensamento muito parecido, porque a gente cresceu junto na fé. Então, a comunhão com você ter bons amigos que te ajudam, que te inspiram, que te corrigem muitas vezes, ela dá todo o suporte necessário para você continuar na fé. Eu acho que, como diz a música, é impossível ser feliz sozinho e é impossível ser cristão sozinho também. A gente precisa de outras pessoas. Ninguém é bom o suficiente para ser autossuficiente nesse sentido, né? De não precisar de ninguém na vida cristã, eu acho. Vai lá, Alexandre. Eu concordo, e eu me lembro, assim, quando eu era adolescente, que eu comecei a ir na igreja. E só? Eu comecei na igreja sozinho, eu cheguei mesmo numa igreja que eu não conhecia ninguém, assim, cara, e fiquei lá um tempo, depois fui conhecendo as pessoas, e realmente, cara, sozinho você frequenta uma igreja, mas eu acho que não há crescimento sozinho. Eu acho que o crescimento ele vem a partir do momento que há relacionamento. No momento em que eu posso sentar com alguém, no momento em que alguém, às vezes até de propósito mesmo, ela fala assim, poxa, o cara tá sozinho. Vamos sair para comer junto? Vamos. E aí você começa a se desenvolver nisso daí, cara. Eu acho que a gente se desenvolve muito mesmo na mesa, conversando, sentado, até dentro aqui, ó, gravando um podcast, a gente tá conversando, a gente, tá se desenvolvendo, tá crescendo. Mas por quê? Porque eu tenho mais gente comigo, né? Sozinho é muito... Eu acredito também que não dá para ficar crescendo muito sozinho. Até quando você fala assim, eu tenho um livro tal que fala de crescimento, de você ficar mais inteligente, mas se você pôr isso em prática, cara, envolve outras pessoas, né? Envolve mais gente. Sim. Né? Jesus era relacional, eu acho que o maior ensino dele era esse, né? Ele estava sempre no meio de um monte de gente. Você não vê Jesus falando, Judas, vamos guardar dinheiro aí para comprar uma casa com piscina para nós ficar só nós lá, boiando lá. Não, era relacionamento o dia inteiro, né? Sim. Cara, na minha vida, assim, respondendo a minha pergunta pra gente ir pro primeiro intervalo... Responda a sua pergunta, sabe? Eu vou responder minha pergunta? Cara, assim, na minha vida, principalmente quando eu tive a minha crise de ansiedade, que eu comentei no último podcast, cara, foi fundamental para eu não surtar. Foi assim, era ir na casa dos outros reclamar do que eu tava passando, o Ricardo foi um dos caras que me ouviu muito, tem o Bala também, e os momentos de, cara, vamos sair para comer um lanche, como o Alexandre falou, às vezes eu tava, com a cabeça explodindo, velho, aí alguém mandava, vamos fazer alguma coisa hoje? Cara, aquilo, assim, me tirava de um momento ruim. Então, assim, para muitas coisas na vida, cara, eu acho assim, foi fundamental a comunhão. Se eu não tivesse relacionamento com o pessoal da igreja no momento que eu estava mais precisando de ajuda, no sentido de amizade, de uma amizade saudável, eu não ia ter, né? Então, na minha vida foi isso aí. Alguém mais? Só uma frase que eu ouvi uma vez, se for heresia, vocês já falam aí já, mas uma frase que o cara disse assim, que quando o diabo quer derrubar uma pessoa, primeiro ele isola ela. Primeiro ele deixa ela sozinha e depois que ele vai atacar, né? Eu acho que faz muito sentido que a gente vê, assim, até naqueles filmes de animais e tal. Quem que é o animal que é atacado por um predador? É sempre o que está isolado, né? Tá moscando, né? A força do grupo ali transforma. Momento Discovery Channel. É isso aí, cara. E é verdade, porque, tipo assim, se você vê a Bíblia traz para nós que o Espírito Santo ele promove união. Se Deus promove união,
o diabo promove exatamente o contrário disso. É óbvio, tudo que Deus faz, o diabo se opõe. Então, ele sabe que uma igreja, e quando eu digo igreja, estou dizendo um corpo, a ideia de é uma casa com muitas colunas, ao invés de uma casa com uma coluna só. É muito mais difícil você derrubar, porque um suporta o outro, no sentido de um dar a sustentação necessária para o outro continuar em pé. A partir do momento que você está sozinho, você está muito mais suscetível a qualquer ataque, você ficar indefeso e não ter ninguém para te ajudar, tá forte ali, né? É essa. O forte ajuda o fraco. Porque pode ser que amanhã o fraco esteja forte, o forte esteja fraco e o fraco ajuda o forte. Gostou dessa? Pra você. Aí cara. sim, hein? Galera, a gente vai dar o primeiro intervalo aqui e já a gente volta. Valeu! Estamos de volta aí do nosso intervalo e agora a gente vai falar sobre serviço. Eu vou ler um texto aqui que eu gostei muito, é Marcos 10, do 35 ao 45. Começa assim: nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Aí Jesus pergunta, né? O que vocês querem que eu lhes faça? Nossa, o que vocês querem que eu lhes faça? Ele respondeu: permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo de todos. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Cara, esse texto aqui é sensacional. É só chicotada e pedrada na cabeça, né? Aquele que quiser ser o primeiro seja o último, e aquele que quiser ser o líder vai ser escravo de todo mundo. O que vocês acham desse texto aí com relação ao serviço, à vida cristã? Começa aí, Ale. Manda você. Cara, é isso aí. Os princípios do reino de Deus, eles são totalmente opostos às nossas ideias, aquilo que a gente aprende no dia a dia secular, vamos assim dizer, né? A gente aqui tem uma ideia de que se eu sou bom, tem um monte de gente para me servir e tal, né? Se eu sou o cara, eu tenho pessoas para servir, eu não vou fazer nada. Eu vou chegar, estralar o dedo, me traz minha água, traz isso, né? Essa ideia de que tá todo mundo à minha disposição. Só que Jesus, cara, sendo Deus, ele vem para cá para ele estar à nossa disposição. E ele deixa isso como exemplo. É totalmente fora da nossa lógica, né? E assim, às vezes a gente fala de serviço, né? Eu sei que o Ricardo vai falar aí tudo. E muitas vezes parece, cara, algo até bonito, assim, você fala, não, eu vou servir e tal. Só que na prática, cara, não é tão fácil assim você se dispor a servir, né? O Ricardo é líder do pequeno grupo lá que eu tô frequentando. Vamos pensar aqui, ó. Vamos dizer que terça-feira eu não tô afim de ir, eu vou lá e falo, hoje eu não vou não, ficar deitado na minha casa. Mas ele abriu a casa dele para isso. E se ele não tiver a fim de ir, cara, onde que vai lá na casa dele mesmo assim, entendeu? Porque ele se colocou a servir. Então, assim, na prática, cara, é você se renunciar, né? É você se renunciar para você fazer algo pelo outro, né? É isso aí. É legal a gente ver assim, é legal e triste ao mesmo tempo. Você vê Tiago e João. Pô, quem tava no barquinho, segundo a música? Segundo a música. Canta nós. Não vou cantar nada, não. Mas... Quem estava no barco com Jesus quando aconteceram as coisas?
era Pedro, Tiago e João, né? Não era? Que canta na música lá? Mas na verdade, se você olhar para o Evangelho, Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais chegados, eram os que sentavam, era quando tinha as coisas mais assim, mais importantes às vezes, os três eram os que estavam ali. Jesus estava preparando esses caras para serem grandes líderes entre os próprios discípulos, né? E você vê, cara, no fim, isso aqui acontece, essa narrativa que acontece já no final da vida de Cristo na Terra. Ele já está quase voltando ao céu. E aí, tipo assim, 45 do segundo tempo, Jesus pregou 3 anos para esses caras falando que, o importante é o outro, o importante é servir o próximo, a gente tem que ter uma vida de olhar para o próximo. E esses caras Jesus chega e os caras estão discutindo quem vai ser o maior, quem pode sentar do lado direito dele, do lado esquerdo, nas melhores posições. E Jesus fala, não é possível, cara, eu vou começar tudo de novo, vocês não devem ter entendido nada. Porque justamente é o que o Alexandre falou, a gente tem que abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, porque naturalmente, por conta do pecado, a gente é inclinado a não querer fazer nada. A gente é inclinado a ser egoísta, a gente é inclinado a pensar em fazer as coisas pra gente e os outros, cada um que se vire, né? Mas Jesus disse assim, olha, vocês foram chamados para viver a minha proposta, não a proposta, não o que vocês querem. Então tem até uma frase que é meio clichê, mas é verdade, né? Que a pessoa fala assim, Deus conhece o meu jeito, ele sabe que eu sou assim. E aí a resposta é, mas Deus não te chamou para você ser do seu jeito, Deus te chamou para ser do jeito dele, né? Então é mesmo abrir mão da nossa própria vontade, muitas vezes, porque a nossa vontade às vezes é não fazer nada. E a vontade de Cristo para nós é faça pelos outros, trabalhe na obra de Deus pelos outros, né? Legal. Tem uma ideia aqui que eu gosto muito, que é, para Jesus, o nosso valor não é medido pelo número de pessoas que nos servem, mas pelo número de pessoas a quem nós servimos. Isso. Cara, putz, como é difícil servir aos outros, né? Às vezes eu me vejo invertendo o que aconteceu na minha vida, por exemplo. Pegar o exemplo do Ricardo. Cara, quantas vezes eu chegava lá com as mesmas perguntas 15 vezes? Será que eu estaria disposto a ouvir a mesma pessoa com os mesmos problemas 15, 20 vezes, cara? Mas a gente sabe que é problema de cabeça, né? A gente Cara, então assim, a gente é isso, cara. Putz, e o que nos move a querer servir a Cristo? Hoje, ser cristão ou ter um cargo numa igreja acaba sendo um motivo de status, né? Vamos pensar agora como parte da igreja. Todo mundo quer participar do ministério de lavar banheiros. Banheiros. Eu chego na igreja e falo, eu poderia participar do movimento de lavar banheiros dessa igreja? Ainda mais se for solteiro, né, velho? For baterista, então. Os bateristas é complicado, né? Cara, mas assim, olha que legal, né? Jesus fala assim, não, cara, não é assim que eu te meço, né? Assim, a gente percebe que como é importante, olha que legal, fazendo a conexão do que a gente falou no primeiro bloco, que é a parte da comunhão, com o serviço. Cara, faz todo sentido, você precisa ter comunhão para servir. Você não consegue servir sem estar em comunhão. Consegue fazer a conexão aí? Legal, se vocês quiserem dar outro exemplo juntando os dois assuntos, acho que seria interessante para a gente aqui também. Dentro do que o Ricardo falou, ele falou que é muito real mesmo, né? A nossa vontade é não fazer nada. Se parar e falar assim, vou doar meu tempo, eu vou, né? E a vontade que a gente tem mesmo é falar, vou ficar deitado, vou ficar de boa, vai ter alguém que faz, né? E sem querer julgar Tiago e João, se a gente pensa numa empresa ou num círculo assim, quem que tem a tendência a sentar do lado do chefe? Os caras mais próximos. Então eles ali estavam naquela tendência, né? Tipo assim, eu tô andando aqui com Jesus sempre chama eu, o Tiago, o Pedro ali, nós estamos sempre ali na parada. Então nós é que vamos ficar do ladinho, né? Então os caras só queriam garantir que o Pedro não ia tomar uma das cadeiras do lado, porque uma das duas já seria deles. E
E assim é a gente também, né? A gente quer, às vezes, realmente, é o que o Gustavo falou, a gente quer aparecer muitas vezes, que é um lugar de status, e esse link eu vejo nisso. É quando eu deixo o lugar de que aparece para servir, é porque eu realmente estou amando o meu irmão, né? Eu amo a Deus, e aí eu transfiro esse amor a Deus no meu relacionamento, e aí eu tenho o desejo de servir, né? Porque eu sei que ali tem a imagem e semelhança de Deus ali também. É isso aí. Eu acho assim, o pior de tudo é a mãe deles entrando e falando, ó, põe meu filho lá do seu lado. Que vergonha, velho. A mãe entrou, mãe, fica quieta, para de fazer eu passar vergonha com os amiguinhos. Ai, que chato o negócio. Mas a gente é desse jeito, cara. Naturalmente a gente é desse jeito. E eu vejo assim, quando você entende o teu papel no reino de Deus, quando você entende por que Cristo te chamou, você percebe que Cristo não te chamou para te elevar, para te colocar sentado do lado dele, falando assim, olha, esse aqui é o Gustavo, meu servo amado. Não, Cristo chamou a gente para ajudar os outros da mesma forma que ele ajudou. Então eu penso assim, a minha vida eu baseio assim, eu sei fazer diversas coisas, eu tenho alguma facilidade em diversas áreas, mas tudo que eu sei fazer, eu conheço pessoas que sabem fazer muito melhor que eu. Isso é fato. Sempre tem um chinês que sabe fazer melhor do que você e ele faz de olho fechado. Mais barato. E mais barato. Mas eu penso assim, cara, eu acho que eu já conversei com você, Sato, sobre isso, que tem muita gente que tem dificuldade em entender o evangelho. Por mais que às vezes coisas que a gente acha simples, tem pessoas que têm dificuldade. Então, na minha vida, eu sempre procuro repetir isso como um mantra na minha vida, que a minha missão como cristão é facilitar o evangelho para os outros. Então, o que eu puder fazer para facilitar a compreensão do evangelho pelas pessoas que eu tenho um relacionamento, é isso que é o meu foco, entendeu? Então, o meu serviço é esse, seja com música, seja com mídias, com qualquer coisa que Deus me dá a capacidade de fazer, eu tento facilitar para outras pessoas. Porque senão você fica tipo assim, vale a pena servir a Cristo assim, se eu invisto só em mim mesmo? Eu vou investir no curso de canto, ou de guitarra, ou de violão, para que eu fique melhor, eu toque melhor, eu cante melhor, as pessoas me vejam como o melhor cantor. Qual que é o propósito final disso? O que isso ajudou no reino de Deus? Porque se a gente é chamado para servir no reino de Deus, tem que ter um propósito para isso. Então, tudo que eu vou fazer, se é cantar, se é tocar, se é fazer qualquer outra coisa, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, a gente tem que pensar onde isso entra na comunhão. Entra em colocar como propósito fazer isso para outras pessoas e não para a gente, para nós mesmos. Né? Você quer complementar com mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Discorda aí para você ver. Porque às vezes, por que a gente faz o que a gente faz? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Será que eu faço? Senão a gente desanima, né? Pô, legal. E o serviço e o culto a Deus? Como que vocês veem isso aí juntos? Serviço faz parte do culto a Deus? O culto todo envolve o nosso serviço, né? Principalmente aqueles que estão trabalhando efetivamente ali no culto. Tem gente que está tocando, tem um cara que está ali na mesa de som, tem um cara que está cuidando da iluminação, que está cuidando da organização das cadeiras, que está cuidando... Ali tem um monte de gente trabalhando e servindo. E aí a gente fala assim, mas é um serviço, cara. E para pensar, eu ali fui do Ministério de Louvor também há muito tempo, cara. Você vai na igreja, você fica ensaiando, você passa mais horas do que qualquer outro lá dentro, cara. Você gasta assim, você vai muito tempo. E pra quê? É pra mim me aparecer? Se for pra isso, cara, não vale pra nada. Mas é porque eu tô fazendo aquilo pra louvar a Deus, adorar a Deus. E por que eu faço isso? Porque eu me lembro, cara, que Jesus
ele não foi só ficar ensaiando ou tocando pra mim, cara. Ele foi morrer, cara. Ele foi morrer. Então, o que é esse curto espaço de tempo, né, que eu tô dedicando ali? Não é nada. E aí, a gente pensa o seguinte também, para quem não vai para estar atuando no ministério, assim dizendo, também está servindo. Está servindo numa forma de louvor e adoração a Deus, mas, cara, na igreja, um dia conversando com o pastor, ele falou algo assim que eu fiquei pensando, eu posso estender a mão para alguém, agora não por causa do Covid, mas assim, né, no bom sentido, eu posso ir lá e conversar com alguém, pegar o nome de alguém que está indo visitar pela primeira vez e mandar uma mensagem para essa pessoa, cara, e eu tô, às vezes, transformando a vida dessa pessoa, tô sendo instrumento de Deus para ela, e para mim é algo banal, é como o Ricardo falou, às vezes eu acho que, eu vou falar isso, é tão óbvio, é óbvio para mim que tô há muitos anos, e às vezes até para mim não vai ser óbvio, porque vai nos surpreender também, porque a palavra de Deus, ela se renova, né? Então, tudo eu acho que no culto envolve serviço, até de quem não está aparentemente fazendo nada para si, está servindo de alguma forma. O exemplo que o Ricardo deu é bem real. A parte, vamos supor, de quem lava o banheiro. Cara, é o servir, faz parte do culto a Deus, porque ele tá servindo quem tá indo lá. Então, cara... Velho, esse que é o problema. Como é que é? Tortou aqui. Se ele não existisse as pessoas dispostas a fazer essa parte, como que iria fazer? Pois é. Aí que tá. Então nós somos um corpo, né? E como um corpo, cada membro tem a sua função, cada um tem os dons e a facilidade que Deus deu, e quando a gente vê no Evangelho a palavra de Deus nos ensinando sobre isso, né? Paulo usando esse exemplo do corpo e seus diversos membros, ele está dizendo exatamente isso. Cada um sirva com aquilo que Deus lhe capacitou, mas que sirva pensando no bem do todo. Porque se uns parar de fazer isso, vai dar pau na máquina, vai dar problema no sistema. Isso vai acontecer. E você quer ver? Às vezes a gente se liga muito para aquilo que aparece, né? Mas tem um livro que eu li, cara, não sei o nome do livro agora, mas ele conta a história de um intercessor, de um desses grandes evangelistas que teve aí. Eu não lembro se era Wesley, qual que era, mas tipo assim, esse cara, ele enquanto o cara ia pregar, esse outro ia ficar orando, e ele ficava lá atrás da igreja, orando, e esse cara que aparecia, ele falava assim, cara, as almas que vieram aqui hoje foram quebrantadas por causa da oração que teve ali atrás daquela igreja. Só que às vezes a gente pensa, oração, né? Tem gente que acha que isso não é um serviço, né? Mas tem gente que tá orando, tá intercedendo para que os corações se quebrantem, para que Deus fale através de quem está ministrando. Isso também é um serviço, né? Sim. Isso aí. Ricardo? O que mais você quer que eu fale para você? Que é importante servir no culto? Não, é só para a gente fechar e para a gente encerrar esse sobre o serviço. Cara, eu acho que a gente já falou basicamente tudo. Servir a igreja no culto, nos pequenos grupos, suportando, dando suporte para as pessoas, trabalhando em favor da igreja e do reino, cumprir o chamado que Cristo nos chamou para fazer, para cumprir. Ele nos chamou para isso, nos chamou para sermos uma igreja, um povo, e cuidar e levar a palavra para outras pessoas. Então a gente tem que ter essa visão mesmo, de servir a Deus, compromissados com Ele, não fazer do nosso jeito, abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, mas também com o nosso coração no lugar certo, porque só trabalhar no reino de Deus, tipo assim, eu trabalho, nossa, eu faço um monte de coisa, eu que monto, eu que faço, mas eu não tenho comunhão com ninguém, não tenho comunhão nem com Deus, não vale a pena. Você tem um exemplo, por exemplo, quando Jesus vai visitar Marta e Maria, que Marta começa a trabalhar e fazer um monte de coisa, e ela vai preparar o almoço porque ela quer que o negócio aconteça, e Maria fica lá ouvindo Jesus, tendo comunhão com Cristo. Pô, Jesus está na casa dela, e aí ela tem toda aquela história, e Jesus fala para ela, Maria escolheu a melhor parte, eu estou aqui. Então, eu acho que a gente não pode trocar a nossa comunhão com Deus por
por só ficar fazendo coisas desesperadamente. Não, eu tenho que gravar 3 vídeos essa semana, preparado, escrever 8 pregações e fazer tantas coisas para servir no reino de Deus, mas eu não tenho comunhão com ninguém e eu não tenho comunhão com Deus. Então não vale de nada. Tudo isso tem que ser voltado para Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos mesmo. Só para não ficar no vácuo, né, o exemplo que eu dei do livro chama Daniel Nash, e ele era o intercessor do Charles Finney. Finney foi um evangelista americano e o Nash acompanhava ele em todos os lugares que ele ia. Então, só para não ficar aberto aí. Legal. É isso aí, pessoal. Então, que a gente entenda a importância do servir e da comunhão, né? Que são duas coisas muito importantes na nossa vida com Deus e com o corpo, que é a igreja. Beleza, Alexandre? Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. E a gente encerra aqui mais um podcast. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau.